Eu já li 52 livros esse ano e eu trouxe algum deles para poder falar para vocês no meu primeiro vídeo no YouTube, os livros que mais me marcaram esse ano. Bom, não todos, né, porque eu ia fazer um vídeo de 2 horas para poder falar de todos os livros que me marcaram. Mas bom, alguns estão aqui e eu gostaria muito de falar sobre eles, porque são os meus xodózinhos desse ano e eu acredito muito que vocês vão gostar. Eu precisava começar com esse aqui porque, sinceramente, eu acho que eu nunca li nada desse estilo, nunca li nada tão triste na minha vida. Eu nunca imaginei que eu leria alguma coisa desse gênero e, por incrível que pareça, me surpreendeu muito. Eu gostei, foi uma experiência muito única. Uma experiência que eu só vou passar uma vez na vida, eu não pretendo ler ele de novo, mas eu sinto que foi super necessário eu ter lido ele uma vez, sabe? É aquele tipo de livro que você lê uma vez e você vai lembrar dele pro resto da sua vida. Bom, a história começa com 4 amigos, né? O Jude, o Willen, o JB e o Malcolm. E no início você imagina que é uma história sobre a amizade deles. Mas ao longo da história, do livro, né, você vai ver que é sobre o Jude. O passado dele é muito traumático, é muito pesado. Eu desconheço pessoa que tenha sofrido mais do que ele. Quando eu li esse livro, eu fiquei imaginando muito isso. Uma pessoa fictícia sofreu isso tudo, mas existe tantas pessoas na vida real que sofreram por isso, são completamente injustiçadas. A autora, ela vai contando aos poucos, né, a história do Jude, então a gente não vai acompanhar tudo de uma vez, ela não vai tacar aquilo tudo de uma vez pra gente poder processar. Ela vai contando bem aos pouquinhos, meio que preparando a gente pra sofrer, e a gente nunca tá preparado para sofrer, né? Pesquisa bastante, se você quiser dar mesmo uma chance para ele. Vale muito a pena, tá? Eu sou uma pessoa muito sensível, então eu pensei por uns 2 meses se eu queria realmente entrar de cabeça nesse livro. Para mim, valeu muito a pena. Foi um livro muito triste? Foi. Mas eu sinto que foi uma experiência muito boa, que eu precisava passar. Eu sinto que se eu encarei esse livro, eu posso encarar qualquer outro. O segundo livro que eu escolhi é um grande xodó meu, A Sociedade dos Poetas Mortos. Esse é um livro para quem ama literatura, para quem ama poesia. É um livro para quem ama viver intensamente, para quem quer viver intensamente. É para quem já se sentiu preso nas expectativas dos outros. Bom, a história se passa numa escola muito rígida para garotos. Tudo começa a mudar com a entrada de um novo professor, que é o professor Keating. Esse professor é aquele que muda a vida dos alunos, é aquele que deixa uma marca na vida da gente. Ele ensina que a poesia não é para decorar, que é para viver, que a arte é para sentir e não para entender. E o livro é exatamente sobre isso. É como a arte pode nos libertar de lugares que nos sufocam, que nos prendem. É um livro que desperta o desejo de ser mais autêntico, de não querer deixar a vida passar em branco. Quando eu li esse livro, eu senti que eu precisava levantar e fazer alguma coisa, sabe? Que eu precisava aproveitar a minha vida. É um livro maravilhoso que faz a gente pensar em seguir os nossos sonhos, apesar de pessoas dizerem que a gente não vai conseguir, que a gente não pode ir por esse caminho. É impecável, é sensacional. E o melhor é que ele te lembra que viver em si já é um ato muito poético. Esse próximo livro eu tenho que confessar que eu roubei um pouquinho, tá? Eu não terminei de ler ele, mas eu tenho um argumento. Calma. Em minha defesa, esse é aquele livro que você lê uma página e você tem que ficar uma semana só pensando naquilo para tentar entender, para associar, para poder falar, meu Deus, é isso mesmo que está acontecendo, é isso, é exatamente isso. Esse é aquele livro. E eu tenho certeza que eu nem preciso terminar de ler para falar que ele é magnífico. Sobre a brevidade da vida. Esse livro ele é muito curtinho, como vocês estão vendo, mas ele fala com a alma. Esse livro é aquele livro que você lê uma página e você tem que ficar uma semana pensando só naquilo. Você fica brisando, tendo várias crises existenciais. O Sêneca aqui diz que basicamente a vida é longa, mas que o problema é que a gente não aproveita
corretamente. A gente se preocupa demais, vive correndo demais, mas não vive de verdade. E aqui ele te faz parar para pensar o que realmente importa, que é o tempo. É um livro muito simples de entender, a escrita dele é fácil. É um livro para quem quer desacelerar, para quem quer olhar para si mesmo e entender que o que realmente importa é ter um tempo bom, é ter um tempo de qualidade, é ter tempo. O próximo livro é uma ficção científica chamada Devoradores de Estrelas. Tudo começa com o protagonista numa nave no meio do espaço sem lembrar de quem ele era. E aos poucos a memória dele vai voltando e a gente acompanha junto com ele qual era a missão dele, o que ele estava fazendo antes e de como ele chegou ali naquela missão de poder salvar a Terra. Mas o que realmente toma todo o foco do livro é uma amizade que vai acontecer ali, né, em determinado momento do livro e que se torna o coração da história. E é muito bonito ver eles criando essa amizade, eles se conhecendo, eles se comunicando. É uma história muito de empatia, de amizade, de sobrevivência. E o autor, ele tem um talento para escrever que é incrível. Ele consegue explicar pra gente a ciência da história de uma forma que a gente consegue entender muito bem, se divertir e se emocionar ainda por cima. Antes de eu começar a falar desse próximo livro, eu preciso meio que explicar como que surgiu essa história. Existe uma série chamada Garota Conhece o Mundo, basicamente sobre duas adolescentes, né, melhores amigas, que conhecem o mundo, as experiências de jovens, as situações da vida. Elas aprendem tudo juntas nessa série. E as protagonistas da série são a Riley e a Maya. A Maya sendo representada pela Sabrina Carpenter. A Riley tem um tio chamado Tio Josh. E a Maya é apaixonada no Tio Josh. Ao longo da série, você vai vendo aquela coisa, aquela paixão de adolescente crescer. Não acontece na série, né? Porque ele é um pouco mais velho que ela, coisa de 5, 6 anos, por aí. O casal conquistou muitos fãs, muitas fãs ao redor do mundo. Como os brasileiros não são besta nem nada, a Camila Moraes fez uma fanfic, vamos dizer assim, uma história que seria o pós. Como seria se esses dois acontecessem de verdade? E bom, atiçou muita romântica de plantão. Então, se você não gosta de hot, fica tranquilo porque esse livro não tem nada desse tipo. É um livro muito levinho, é um livro que é muito pequeno, não é grande, você consegue ler em um dia, em um final de semana, você consegue ler ele. O livro basicamente conta sobre o amadurecimento da Maya, o amadurecimento também do Tio Josh, né? Então você vê aquele casal acontecendo finalmente. A Camila Moraes, ela consegue trazer a essência dos personagens da série para o livro, então é como se fosse realmente uma continuação da Disney. Eu diria que é um romancezinho muito leve, é como se fosse Sessão da Tarde. Para quem conhece a série, é como se fosse um ponto final para eles dois, é o que a gente precisava. Esse aqui dispensa apresentações. Querida Kitty, da Anne Frank, a garota que se escondeu durante a Segunda Guerra Mundial e fez história. A coisa que mais me marcou nesse livro foi que durante tanta tragédia, tanto horror, a Anne Frank ainda conseguia ter esperança, conseguia ter aquela vontade de viver. Ela conseguia ver a luz no fim do túnel. E nesse livro ela conta sobre os sonhos dela, sobre os medos, sobre a rotina deles durante a guerra. E você vai lendo e às vezes até você esquece que ela estava se escondendo de pessoas cruéis, de pessoas que achavam que judeus eram bichos, que eram a escória, lixo. Então é um livro que te faz ter tantas visões daquele lugar, daquele mundo, daquela época, que parece até história, mas infelizmente aconteceu, infelizmente é uma história baseada em fatos reais. É um livro sobre humanidade, sobre sobrevivência, sobre como em meio a tempos de trevas, de coisas horríveis, ainda existia esperança. Quando eu terminei esse livro, eu senti um luto tão enorme, como se eu tivesse perdido uma grande amiga. E eu acho que todo mundo devia ler Querida Kitty pelo menos uma vez na vida, porque não é só um relato histórico,
É um lembrete da força e da pureza que pode existir numa pessoa ainda. O próximo livro que eu escolhi, ele é um clássico e com total razão. É um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida. O Sol é para Todos. A história se passa nos Estados Unidos e é uma época marcada pelo racismo. O mais interessante dessa história é que ela é contada na visão de uma criança da Scout. O pai dela é advogado e ele defende um negro que foi acusado injustamente. E o mais incrível sobre esse livro é que ele mostra as injustiças do mundo de uma maneira inocente, mas muito poderosa. É uma leitura que te faz refletir sobre a humanidade, sobre a justiça e o que é certo, mesmo quando todo mundo diz que é errado. O último livro é um queridíssimo meu, de uma autora que eu gosto muito, que é a Rebeca Yarros, Profundezas. Esse livro aqui é um romance contemporâneo dela, um dos mais recentes dela. Esse livro me fez perceber que ela é a minha autora favorita desse ano. E nesse livro ela fala sobre perdas, sobre segundas chances, sobre como o amor ao mesmo tempo é uma coisa boa, mas às vezes ela é tão conturbada como uma tempestade e deixa a gente com um gostinho de quero mais a cada página. Os personagens são incrivelmente reais, eles não são perfeitos, eles erram. O que mais me surpreendeu, o que mais me prendeu na história é saber que eles são reais, eles poderiam ser uma pessoa real, entendeu? Então é um romance muito real, né? Uma coisa que facilmente aconteceria. Eu já li Quarta Asa, né? A trilogia inteira que ela escreveu. É um queridíssimo, tá muito famoso, muitas pessoas gostam dele. No começo eu não tava muito assim pra ler outra coisa dela, né? Eu pensava que ela só sabia escrever Quarta Asa. Mas eu dei uma chance pra ela de poder ler um contemporâneo dela e eu vi o porquê que ela estava tão interessada em escrever um contemporâneo ao invés do quarto livro de Quarta Asa. Esse livro mostra que ela consegue fazer mais do que só Quarta Asa. Também não tem hot, tá? Fiquem tranquilos. E se você gosta, dá uma chance para os outros livros da Rebeca, vai te surpreender bastante, vai te emocionar bastante. É isso. E esses foram só alguns dos 52 livros que eu li esse ano e cada um deles me trouxe algo diferente. Alguns deles me deixaram em pedaços, outros me inspiraram e outros me lembraram do porquê que eu amo ler. Se você já leu algum desses livros que eu mencionei, comenta aqui nos comentários como foi a sua experiência com a leitura, o que você achou. E se você não leu, eu aconselho você a dar uma chance a pelo menos um livro. Eu te prometo que vai valer a pena. Esse foi o meu primeiro vídeo no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, muito suor e muita paciência. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal porque eu vou me dedicar para fazer mais vídeos para vocês, pra gente criar uma comunidade muito bonita, muito alegre. Muito obrigada pela sua atenção até agora e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!